Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Glória a Deus por essa noite. Noite de alegria, noite de cumprimento da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus, porque antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus por isso, porque essas 12 pessoas não só ficaram com a palavra eu creio. É muito bom falar eu creio, mas também é importante tomar a decisão e testemunhar dessa fé, desse crer, tomando a decisão de se batizar. Porque é a primeira, ou o primeiro testemunho diante das pessoas de que nós realmente cremos em Jesus, é o batismo. Esse é o primeiro testemunho. A minha netinha, que eu acabei de batizar, a Rafaela, tem 8 anos, e ela crê em Jesus, como meus outros netos também creem. Só que ela já chegou à consciência de entender e falar: eu quero me batizar, porque ela sabe que isso é importante e é o testemunho de fé que ela já está dando com 8 anos de idade. E não importa a idade. Se você tem 10 anos, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, se você crer, você também precisa se batizar. Porque esse é um cumprimento da palavra de Deus. Então, se você está aqui nessa noite vendo essa festa, agora imagine a alegria do próprio Deus, que planejou que isso acontecesse. A salvação do ser humano é um projeto de Deus. E nós vamos falar disso nessa noite, que você pode realmente confiar em Deus. Hoje o tema é infinitamente mais confiança. Me admira, de ver a Rafaela, que é a mais nova, ela e o Léo, os dois com 8 anos, já mostrando a confiança que eles têm em Jesus. Infinitamente mais confiança. A nossa confiança deve aumentar. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu. Infinitamente mais confiança. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 6, capítulo 3, Efésios, versículo 6 ao 13, só para a gente entender, mas depois nós vamos fazer uma aplicação somente em 2 versículos, mas para você entender um pouquinho melhor o que o apóstolo Paulo está falando a respeito daqueles que creem em Jesus. Porque o compromisso de Deus é com aqueles que creem. Uma pessoa que diz eu não creio, o que Deus vai fazer por essa pessoa? Eu não sei porque aquela vida se perdeu. Ela precisa crer. Porque aquele homem, aquela mulher não foi salvo, ele precisa crer. Versículo 6, Efésios 3 diz assim, a minha versão é uma versão moderna, tá? Vai ser um pouco diferente talvez da sua. E este é o segredo revelado, tanto os gentios somos nós, todo mundo, como os judeus, que é a nação de Israel, que creem
que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio, Paulo está falando, de servir, anunciando essas boas novas, o Evangelho. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo de Deus. O Criador de todas as coisas manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era o propósito eterno que Ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Feche teus olhos. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela Hope, pela tua igreja. Obrigado por cada vida aqui nessa noite. Obrigado pela vida desses 12 irmãos, irmãs, que desceram as águas do batismo nessa noite. Obrigado porque o Espírito de Deus instruiu essas pessoas a confiar no Senhor e dar um passo de fé. Conduza essas 12 vidas preciosas, dê a eles da tua graça, da tua sabedoria, sustenta a fé deles, para que eles nunca desistam desse caminho, em nome do Senhor Jesus, amém. Os 12 que se batizaram, cadê? No final do culto, não saiam correndo, tá bom? Espere que você vai receber uma lembrancinha, um presentinho da Hope, tá bom? Queridos, antes da morte de Jesus, antes de Jesus vir ao mundo, não se tinha acesso a Deus. A população, a humanidade, não tinha acesso a Deus. Elas dependiam de sacerdotes, e elas dependiam de rituais, de matar um animal, para que o sangue desse animal, que era inocente, cobrisse o pecado dessas pessoas. Então, o acesso a Deus era restrito. E desde que o povo de Israel, os hebreus, saíram do Egito, Deus estabeleceu o tabernáculo, porque Ele ia se manifestar no tabernáculo, em determinado lugar do tabernáculo. E ali Ele ia receber a intercessão do sacerdote dos pecados das pessoas. Então foi-se criado o tabernáculo. E depois do tabernáculo veio o templo. O primeiro templo foi feito por Salomão, filho de Davi. Esse templo foi destruído.
Aí depois veio Herodes o Grande e falou: eu vou construir novamente o templo. E ele construiu um templo, tudo para que Deus habitasse e para que Deus se manifestasse e perdoasse as pessoas. Mas lembre-se, isso só era possível uma só pessoa ter acesso a Deus, que era o sumo sacerdote. Olha como que eram as coisas. O templo era dividido, tinha separações. Então, eu vou começar dos mais indignos, para você saber, até chegar aonde Deus estava. No templo, naquele gigante espaço, que era uma obra-prima maravilhosa, os próprios apóstolos se encantavam, né, com o tamanho das pedras que foram erguidas ao templo, a riqueza, a beleza. Mas Jesus disse: ó, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Mas todo mundo olhava para o templo e falava: que grandiosidade, que beleza, onde Deus se manifesta. Então, naquele gigante espaço, tinha um espaço para cada grupo de pessoas. Olha como era difícil entrar na presença de Deus. O primeiro pátio que existia era o chamado pátio dos gentios, das pessoas excluídas, as pessoas que não eram judia, que não era, hoje nós falamos judeus, né, do povo israelitas. Então tinha o pátio dos gentios, porque Deus falou que tinha que ter um espaço, porque muitas pessoas queriam conhecer a Deus. Mas veja, ela está lá no último lugar. E foi no pátio dos gentios que Jesus pôs todo mundo para correr. Fez um chicote, um azorrague e saiu batendo em todo mundo. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. No pátio dos gentios. Aí depois vinha o pátio das mulheres. As mulheres lá. O pátio das mulheres era aberto para todos os judeus, principalmente para as mulheres. Só que as mulheres não podiam ultrapassar esse limite de jeito nenhum. Ó mulher, ó gentil, você vem até aqui. Ó mulher, você vem até aqui. Aí depois tinha o pátio dos judeus, que era exclusivo para os homens judeus. Depois tinha o pátio dos sacerdotes, acesso exclusivo a todo sacerdote, porque todo descendente de Araão, da tribo de Levi, era sacerdote. Todo homem era sacerdote. Todos eles podiam chegar nesse lugar. Mas aí tinha outro pátio, que era o santo lugar, que só podia entrar os sacerdotes que estavam escalados para servir. E depois tinha o pátio do sacerdote, depois tinha o santo lugar, que era apenas os sacerdotes que iam servir. E por último, tinha o santo dos santos, o último lugar onde Deus se manifestava era no santo dos santos, o lugar mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinha as placas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o pote com o maná, representando a glória de Deus. E somente uma pessoa podia entrar lá, que era o sumo sacerdote. E ele tinha que cuidar da vida dele rigorosamente, porque se ele tivesse pecado, se ele tivesse cometido alguma transgressão e ele entrasse lá, ele morria fulminado. E lá estava a representação de Deus na Arca da Aliança. Você viu como era difícil chegar a Deus? Você viu como
era feito, e nesse lugar santo, Santo dos Santos, havia uma cortina, que nós chamamos na Bíblia de véu. Ela tinha aproximadamente 18 metros de altura, por 9 metros de largura, por 10 centímetros de espessura. Isso aqui, ó. Ela chegava a pesar 300 quilos, uma cortina. Somente uma pessoa podia passar por aquela cortina, que era o sumo sacerdote, para chegar na Arca da Aliança, na glória de Deus. E a Bíblia nos diz, querido, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, olha o que Deus fez. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a cortina, o véu, se rasgou de cima embaixo. Deus abriu o acesso para chegar até Ele. Isso está no Evangelho de Mateus. Também quando Jesus morreu, todos esses muros que separavam as pessoas foram derrubados. Todos os muros derrubados. A cortina foi aberta. Por meio de Jesus, todos podem se achegar a Deus. Você consegue imaginar o que Deus fez? Não só fisicamente, não só uma cortina rasgar, mas Ele fala: olha, a partir de agora, eu não quero mais sacrifício nenhum. A partir de agora eu não quero mais sangue de ninguém. Porque o meu filho morreu na cruz do Calvário. Todos aqueles que creem podem chegar na minha presença pela confiança no sangue de Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que agora você pode chegar na presença de Deus, sem o pastor, sem um sacerdote, sem uma placa de igreja. Agora você pode chegar diante do próprio Deus, por meio de Cristo Jesus. Eu creio em Jesus, então Deus te recebe na presença dEle. Não há mais desculpa para as pessoas. Ah, não dá para chegar lá. Olha, eu estou no pátio dos gentios, tem o pátio das mulheres, tem o pátio dos homens, tem o pátio do sacerdote, tem o pátio do outro, e depois tem, eu não consigo chegar. Ah, não consegue? Deus abriu o caminho para todo ser humano chegar à presença dEle. Na era da graça que nós vivemos, ninguém que ouviu o Evangelho, que ouviu essa palavra, ninguém vai poder falar um dia para Deus: Deus, eu não sabia como chegar na tua presença. Deus, eu não sabia o que devia fazer para ver o Senhor. Eu não sabia o que fazer, mas eu estou dizendo para você nessa noite: é você crer em Jesus. É você jogar todo o seu pecado em Jesus e falar: Senhor Jesus, eu não sei o que fazer com isso. E o pastor pregou na igreja dizendo que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Aqui está todas elas, Senhor Jesus. E ele vai falar: deixa comigo. Pode entrar na presença de Deus. Porque Jesus é o sumo sacerdote eterno. Nunca mais vai precisar fazer sacrifício para chegar diante de Deus. Deus te recebe você hoje nessa noite. Se você falar assim: eu creio
em Cristo Jesus. Ele vai abrir uma porta para você e falar assim: Deus está te esperando. Não vai poder haver desculpa do ser humano. No dia do julgamento, ninguém vai poder dizer assim: ninguém me falou nada. Eu nunca soube como chegar até Deus. Eu nunca soube como me livrar dos meus pecados. Eu estou dizendo para você nessa noite: creia em Jesus e você será salvo. Aleluia. Quero fazer aqui 2 aplicações para nós nessa noite, em 2 versículos, sobre confiança. Sobre confiança. Primeiro, Deus é totalmente confiável. Mas essa confiança não pode ficar limitada. Não pode. O versículo 11 diz assim, ó: esse era o projeto eterno. Deus pensou em nós antes de nós existirmos. Esse é o projeto eterno que Ele realizou, Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a prova de que para você, qual é a prova de que uma pessoa é confiável? Como você vai dizer assim, ó, aquela pessoa é confiável? Qual é a prova disso? A prova disso é o que ela te prometeu que vai fazer? Como você sabe que uma pessoa é confiável? Como você sabe? Sabe como? Por aquilo que ela já fez. Por aquilo que ela já fez por você. Não por aquilo que ela prometeu que vai fazer. Deus é confiável por quê? Porque aquilo que Ele fez por nós, pela humanidade, dá total credibilidade a Deus. Deus não esperou que a humanidade fosse boazinha. Agora eles estão bonzinhos, agora o ser humano está melhor, eu vou enviar meu filho para morrer por eles, porque eles agora estão melhores. Eles estão mais obedientes, eles matam menos pessoas, eles fazem menos guerras. Deus não esperou isso de nós. Quando nós éramos os piores do ser humano, Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Então Deus é totalmente confiável, porque Deus já fez, antes de nós pedirmos. Antes mesmo de alguém falar assim, eu preciso de um Salvador, Deus providenciou um Salvador. Uma pessoa é confiável e totalmente confiável quando essa pessoa já fez algo por você e não te decepcionou. Esses dias eu estava conversando com um amigo, pastor, o telefone dele tocou, aí ele falou assim, fulano, você espera um pouquinho aí que eu estou num compromisso agora, eu te ligo daqui a pouco. Aí eu falei para ele, não pastor, pode atender aí, fica tranquilo, faz de conta que eu não estou aqui. Ele é pastor, tem compromisso. Aí ele falou assim, não, essa pessoa aqui pode me esperar. Eu falei, mas por quê? Esse crente aqui, não dá para confiar nele. Um pastor falou de uma ovelha. Eu falei, mas por quê? Ele me pediu dinheiro emprestado há mais de 20 anos. E naquela época, ele falou assim, olha, para garantir que eu vou te pagar, eu vou fazer um cheque. Aí você desconta o cheque daqui tantos dias. Aí foi chegando o dia, faltava um dia para ele depositar o cheque, o irmão ligou, pastor, o senhor pode segurar o cheque? Posso. Para quando? Para daqui tantos dias, tá bom. Passou os dias, faltando um dia para o pastor depositar o cheque, pastor, o senhor pode segurar o cheque? Essa ladainha faz 20 anos, você acredita nisso não?
Ele falou assim para mim: Elias, eu nem cobro mais, eu sei que esse dinheiro não vai aparecer. Irmãos, nem o pastor confia nessa pessoa. Você acha que o pastor emprestaria mais dinheiro para ela? E se eu perguntasse para ele: pastor, aquela pessoa me pediu dinheiro, o que você acha? Ele ia falar assim: não empresta, porque essa pessoa não é confiável. Então como que você sabe que uma pessoa é confiável? Pelo que ela já fez, não pelo que ela está prometendo fazer. Deus é totalmente confiável, porque o que Ele fez garante a sua total credibilidade. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, 8, diz assim, e Deus prova seu amor por nós, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova que Ele é fiel. Deus provou, na verdade, que Ele nos ama, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então Deus é totalmente fiel. A Bíblia também diz em Romanos 8,32, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Deus é totalmente confiável. Ele pegou o seu próprio Filho e colocou ele para morrer da forma mais vergonhosa, mais terrível, mais sofredora, na cruz do Calvário, pensando na Rafaela, pensando no Léo. Cadê o Léo? Pensando no Léo, pensando na Samanta, na Melissa, no Maurício, na Regina. Deus colocou o seu Filho na cruz do Calvário pensando neles, pensando em mim, pensando em você. Você tem que sair daqui nessa noite e falar assim: eu confio em Deus. Ele é totalmente confiável. Segundo, você tem, porque você pode confiar, Primeiro, porque Deus é confiável. Você confia em qualquer pessoa? Claro que não. Segundo, você pode confiar em Deus, porque você tem a liberdade, o privilégio de ser filho dele. Todos quantos creram em Jesus, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos, em qualquer lugar da terra. Se alguém crê em Jesus, se alguém confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, essa pessoa se tornou filho, filha de Deus. No versículo 12 que nós lemos, diz assim, por meio da fé em Cristo. Não é de qualquer maneira. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você ajuda uma instituição de caridade. Não é porque você paga as suas contas em dia. Isso é obrigação. Não é porque você, eu nunca traí a minha esposa. Essa é a tua obrigação. Eu nunca traí meu marido. É a tua obrigação. Eu crio meu filho direitinho, minha filha direitinho. É a sua obrigação. Eu não falto na fábrica de jeito nenhum. É a tua obrigação. Eu não roubo nada de ninguém. É a tua obrigação. Mas não é obrigação de Deus de levar ninguém para o céu. É o teu dever crer em Jesus Cristo para entrar no céu. Então não adianta o que você faz para o mundo. Eu ajudo na causa ali, eu gosto da filantropia, eu ajudo na casa tal, eu ajudo em tal lugar, eu vou na rua, eu distribuo sopa, comida, roupa. É nossa obrigação. Agora o texto diz, por meio da fé em Cristo.
agora nós, os que creem, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. O Filho tem acesso à presença de Deus. Outro dia eu vi uma reportagem da família real britânica, né? Aquela familhinha legal lá, né? Eu não sabia, sinceramente, né? Mas você sabia que a criatura lá que é rei agora, que era filho da rainha, vocês acreditam que ele precisava mandar um bilhete para a mãe? Precisava mandar um bilhete para a mãe, marcando hora com a mãe, com a rainha velhinha que morreu esses dias aí. Então o príncipe, o filho, precisava escrever um bilhete para a rainha, para a mãe, para falar com a mãe. Eu não sabia disso, alguém sabia disso? Olha como Deus é maravilhoso, muito mais do que qualquer ser humano nessa terra. Você quer falar com Deus? Você não precisa fazer bilhetinho, coisa nenhuma. Jesus falou assim, ó, entra no teu quarto, dobra o seu joelho e fala com o seu Pai, que está pronto a te ouvir e vai te recompensar. Aqui nesse mundo, eu preciso mandar um bilhetinho para o rei, para a rainha, para falar com ele. Eu posso? Que dia? Que hora? O filho? Não. O Filho de Deus tem acesso 24 horas à presença de Deus. Essas palavrinhas aqui, ó, ousadia, que o Paulo está falando, quando ele escreveu, foi escrito no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra ousadia no grego é paresia, que significa liberdade para falar abertamente, sem medo. Então, quando Paulo fala que nós temos com ousadia acesso a Deus, ele está falando que nós temos a liberdade para falar abertamente com Deus, sem nenhum medo. O mais importante, Paulo está falando, ó, tenha ousadia, porque Deus está te esperando lá para falar com você. E vai lá na presença de Deus e seja ousado. Fale abertamente com Deus. Não tenha medo. Eu posso, né, fazer um bilhetinho aqui. Rainha, né? Senhora Altíssima, não sei o que, é o nome que usa. Eu posso falar com você? Qual dia você tem horário? E o texto está dizendo, você pode entrar na presença de Deus e falar com Ele abertamente, sem medo. A outra palavrinha aqui também que Paulo fala, acesso com confiança. Primeiro ele fala de ousadia, e agora ele fala acesso com confiança. No grego, essa palavra traz a ideia de que podemos nos achegar a Deus sem medo de rejeição. Não, eu não quero ouvir você. Você, aqui na minha presença, de jeito nenhum. Como os homens fazem, como os reis fazem, como o presidente faz, como o governador faz, como o prefeito faz, como o político faz. Não tenho tempo para essa pessoa. O que o texto de Paulo nos diz é que nós podemos chegar à presença de Deus sem medo de rejeição. Deus não vai te rejeitar. Ah, mas eu sou um pecador terrível. Ele não vai te rejeitar. Você crê em Jesus? Creio. Pode ir lá falar com Deus. Seja ousado. Fala com Ele tudo que está na tua alma.
a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, a tua depressão. Fale para Ele também da sua alegria, agradeça a Ele, honre a Ele, se humilhe, mas você pode ir na presença de Deus. Você pode fazer isso. Imaginar que até o sumo sacerdote, querido, lembra do sumo sacerdote que eu falei? Se ele tivesse com a vida dele uma vírgula errada, uma só erro, e ele entrasse na presença da arca, no Santo dos Santos, imagine que ele tinha medo de morrer quando chegasse na presença de Deus, e morria fulminante, uma morte terrível. Tinha que amarrar uma corda no cara, ou na cintura, ou nas pernas, com sinos, porque se o cara morreu, o sino parou de tocar, puxa ele para fora porque morreu. Porque chegar na presença de Deus não era para qualquer um, mas em Cristo Jesus a porta está aberta. Deus está te esperando para falar com você. O sacerdote, o sumo sacerdote tinha medo, mas nós como filhos temos liberdade para chegar na presença de Deus. E quero encerrar dizendo para você que quando Paulo escreveu essa carta, olha só, Paulo estava preso na sua primeira prisão, que foi 2 anos em Cesareia. Depois foi de navio, o navio se acabou, chegou numa ilha, e depois da ilha de Malta, levaram ele para Roma, e lá ele ficou mais 2 anos preso, 4 anos preso. E não havia feito nada de errado. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E seria muito fácil, e é muito fácil para nós hoje, questionar isso, né? Oh, mas como que um cara está preso, Paulo está preso e está falando para as pessoas confiarem em Deus? Paulo está preso e está dizendo para as pessoas que elas têm liberdade para ir na presença de Deus? Sim, Paulo estava preso. E as pessoas podem perguntar, como isso pode acontecer? Como que pode acontecer? Um filho de Deus preso injustamente? Mas mesmo lá na prisão, querido, ele podia ir na presença de Deus. Na prisão, eu quero dizer para você que em qualquer lugar que você estiver, você pode falar com Deus. Não importa se você está muito bem de vida, né? Não importa. Em qualquer lugar, eu estou num avião indo para Dubai. Você pode ir na presença de Deus. Não importa se você é um homem, uma mulher simples, que mora numa casinha humilde. Não importa. Lá na sua casinha, você pode ir na presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Muita gente fala assim, Deus conhece o meu coração. E é claro que Ele conhece. Mas Ele sabe se o seu coração quer ir na presença dEle ou não. Essa é a diferença. Então não importa onde você estiver. Paulo mesmo preso, ele podia dizer, eu estou preso. Que isso não inibam vocês ou não frustrem vocês de ir na presença de Deus. Qualquer um de nós podemos ir na presença de Deus, desde que Cristo seja o nosso sumo sacerdote. Em quem você está depositando a sua confiança? Você já chegou algum dia a parar para pensar? Em quem você está realmente colocando a sua confiança? Muitas pessoas já se frustraram com isso, porque no dia que você for pensar em quem você colocou a sua confiança, as pessoas não param para pensar isso. Geralmente elas pensam
nas pessoas que estão à volta dela. Eu confio na minha esposa. Eu confio no meu marido. Eu confio nos meus filhos. Eu confio no meu pastor. Eu confio naquele irmão. Eu confio naquela irmã. Legal. É bom isso. É sinal de que essas pessoas fizeram por você algo que deu credibilidade a elas. Mas nós estamos falando da nossa vida eterna. Depois de que esse corpo aqui, parar de respirar, que sobrar a nossa alma. A quem nós confiamos a nossa alma? Você confiou a Cristo? Que nessa noite a tua confiança esteja realmente em Cristo. Porque ao sair por aquelas portas, você pode se decepcionar com qualquer pessoa, mas se você confiar em Cristo, você nunca vai se decepcionar. Quero orar por você. Fique em pé. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. Obrigado por essa palavra maravilhosa. É a tua palavra. É as boas novas de salvação. É o Evangelho. E o Evangelho é Cristo crucificado. É o Cristo, o Salvador, que nos abriu a porta para entrarmos no lugar santíssimo, na presença de Deus. Que esta palavra abençoe a todos nós nessa noite e seja alimento espiritual para muito tempo. E se houver nessa noite, Pai, que o Senhor sabe, corações que nesse momento estão confiando no Senhor, que o Senhor perdoe essas pessoas, que o Senhor dê uma nova vida para essas pessoas, que o Senhor traga um novo viver para cada uma delas, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós temos ainda aqui a nossa ceia. Quem pegou a ceia? Todo mundo pegou? Estava lá na entrada. Se alguém não pegou, olha que bênção, né? Louvor, batismo, pregação, ceia do Senhor, alegria completa do crente. Alguém não pegou? Levante a mão. Aqui, ó. Fica a mão levantada. Quem não pegou a ceia? E pegou, os irmãos que se batizaram, todos pegaram a ceia? É a primeira ceia deles, né? Mas quem? Tem mais ceia aí, Felipe? Tem mais caixinha aí? Tá levando aí, ó. Lá atrás, ó, tem uma irmã lá atrás, ó. Mais alguém? Festa. Glória a Deus. Quem mais? Todos pegaram? Bênção de Deus, né? Peguei o seu pão. Isso é parte de um pão inteiro, né? Cada um pegou uma parte, porque cada um de nós somos filhos de Deus. Esta é a comunhão dos santos, querido. Esse pão representa o corpo de Cristo, que lá na cruz do Calvário deu a vida por nós. É o nosso corpo que deveria estar lá, mas foi Ele que foi voluntário. Não, eu vou no lugar do Elias, eu vou no lugar do Maurício, da Melissa, eu vou no lugar da Samanta, da Rafaela, do Guilherme, do Leonardo, vou no lugar. Pai, obrigado por esse pão,
por esse alimento espiritual. Obrigado pela comunhão dos santos nesta noite. Que esse pão, ao participarmos dele, Senhor, nos fortaleça espiritualmente, pois esse pão representa o corpo de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por prover a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Vamos todos comer do pão. Obrigado, Senhor, por esse cálice que nessa noite está em nossas mãos, lembrando aquele dia que na cruz do Calvário o Senhor derramou o seu sangue para a remissão dos pecados daqueles que creem. Aqui está, Senhor, quantas pessoas nessa noite que creem no Senhor. Eis aqui, ó Pai, este cálice que representa o sangue de Jesus. Abençoa, Pai, este cálice. Traga vigor espiritual para cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos beber. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Feliz por essa noite. Quem está feliz aqui essa noite? Hein? Pode bater palma para o Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória hoje e para sempre.